Olá, senhores. Vamos aí nessa questãozinha extra. Olha só. A figura mostra esquematicamente um tubo de raios catódicos no qual os elétrons são emitidos pelo cátodo e lançados no sentido da tela pelos eletrodos aceleradores. Suponha que um elétron cuja massa e módulo da carga elétrica valem respectivamente 9,1, 10 a menos 31 kg e 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs penetre entre os eletrodos aceleradores com velocidade desprezível. Olha que informação importante. Com velocidade desprezível. Então, perceba que a velocidade inicial vale zero, né, praticamente. E saia com velocidade de 4,10 a sétima metros por segundo. Nessa situação, é correto afirmar que a diferença de potencial em volts entre os eletrodos aceleradores é um valor absoluto, ou seja, um valor em módulo para nós aqui, positivo, tá? Próxima de... Meninos, olha só. Os aceleradores estão nesse trecho aqui, ó. São aqueles dois discos circulares ali para nós. Quando o nosso elétron, que é uma carga negativa, ele penetra nessa região do campo aqui, ó, a velocidade inicial, ele garante para nós que vale zero. Porém, esse elétron, ao sair dessas placas, desses eletrodos aceleradores, ele passa a ter aqui um vetor velocidade, que ele garante para nós no texto que vale 4 vezes 10 a sétima metros por segundo. E essa variação de velocidade ocorreu em função da diferença de potencial elétrico entre as placas dos eletrodos. Diferença de potencial elétrico essa, que é o que o exercício está perguntando para nós, né? Qual a DDP? Qual é essa diferença de potencial entre essas placas? Bom, meninos, aqui nós vamos ter que trabalhar com uma relação lá da mecânica, que é o chamado teorema da energia cinética para nós. Também pode ser chamado de TEC, estão lembrados? É um teorema muito importante. Eu diria que é mais importante do que o TEP, que a gente viu ali na aula, comentei a respeito. O TEP, que é o teorema de energia potencial, né? Eu acho que o teorema de energia cinética é mais importante e tem mais utilidade para vocês aí nos exercícios. O que o teorema de energia cinética fala para nós? Ele fala o seguinte, que o trabalho realizado por uma força resultante, olha lá, o trabalho realizado por uma força resultante, é ele que determina a variação de energia cinética que essa partícula sofre. Querem ver por quê? Imagina uma partícula num movimento uniforme. Se ela está no movimento uniforme, a aceleração dela é zero. Isso significa que a força resultante, ou a resultante das forças que atuam nela, vale zero para nós, tudo bem? Essa partícula tem uma velocidade de 10 metros por segundo, constante, como a gente já disse. Se você vir por trás nela no bom sentido e aplicar uma força empurrando ela, favorável a esse movimento, você começa a dar um impulso nela, né? Você começa a ter uma força além da resultante zero. Você passa a ter uma resultante diferente de zero e, portanto, você passa a ter uma aceleração que faz com que essa partícula aumente a velocidade. Ou seja, faz com que essa partícula aumente a energia cinética dela, varie a energia cinética dela. Portanto, nós vamos poder falar que essa força que atua no corpo durante um certo deslocamento, lembra que trabalho fede, força vezes deslocamento? Essa força que atua durante um certo deslocamento realiza um trabalho. E esse trabalho é o responsável por variar a energia cinética da partícula. Esse é o teorema da energia cinética. Bom, vamos lá. Essa partícula aqui, a gente vai desprezar os efeitos do campo gravitacional, ele não cita gravidade, a massa é muito pequena, tá? Essa partícula, ela fica sujeita apenas à ação da força elétrica lá dentro dos eletrodos, né? No caso aqui, essa força elétrica é a favor do movimento, porque é ela que está acelerando a partícula. Então, nós vamos poder falar que a única força que atua é a força elétrica. Ela é a resultante. Portanto, aqui o trabalho da força elétrica é o que determina a variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Só que olha que bacana. No início, nós sabemos que a velocidade vale zero, né? Então, nós vamos poder falar que a energia cinética inicial aqui, ela vale zero. Portanto, nós vamos ficar o trabalho da força elétrica, que pode ser calculado pela carga vezes a diferença de potencial entre as placas, é igual à energia cinética final, que é a massa vezes a velocidade da partícula ao quadrado sobre 2.
Bom, ele está pedindo para a gente calcular a diferença de potencial, não é verdade? Então eu vou isolar o U. Esse U vai ficar a massa da partícula, que vale 9,1, vezes 10 a menos 31 quilogramas, vezes a velocidade ao quadrado, que vale 4 vezes 10 a sétima, tudo isso ao quadrado, dividido por 2 e também dividido pela carga elétrica da nossa partícula. Lembre-se que ele está falando de um elétron, e essa carga do elétron vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, perceba que a diferença de potencial que nós vamos encontrar aí vai ser uma diferença de potencial negativa, né? Então, fazendo conta, ó, esse U vai ficar, aqui vai ficar 9,1 vezes 10 a menos 31, vezes o 4 ao quadrado é 4 vezes 4, certo? E o 10 a sétima ao quadrado é só multiplicar os expoentes, daqui fica 10 a 14. Tudo isso dividido aqui embaixo pelo 2, que era da fórmula da energia cinética, né? E o menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Bom, 4 dividido por 2, ó. 4 dividido por 2 dá 2. O 4 dividido por 1,6, isso daqui vai dar 2,5. E aí nós vamos ficar com uma continha que é bem simples. Olha só. Vamos chegar que essa diferença de potencial, por causa desse menos aqui, vai ser negativa. 2 vezes 2,5 vai dar 5. E 5 vezes 9,1, isso daqui vai dar 45,5 para nós. As potências de 10. 10 a menos 19 passa para cima, fica 10 a mais 19. Aí esse 10 a 19 com 10 a 14 ficaria 10 a 33. E 10 a 33 com 10 a menos 31, a gente chega aqui a dar 10 ao quadrado volts. Em outras palavras, nós podemos falar que essa diferença de potencial é de menos 4,55 vezes 10 a terceira volts. Ou que o módulo dessa diferença de potencial, que é o que ele quer, né, o valor absoluto, é próximo, né, de 4,6 vezes 10 a terceira volts. A alternativa correta aqui, meninos, para nós, seria a alternativa E, né? Que ele quer um valor próximo e em módulo 4,6 10 a terceira volts. Agora, dica, não perde tempo nas contas. A hora que você fez esse resultado e você viu que deu os algarismos 4, 5 e 5, olha na alternativa. Só tem uma que está próxima de 4, 5 e 5, né? Que é o 4,6. Já marca ela e nem perde tempo com a potência de 10 e tentar colocar em notação científica aqui. Fechou, meninos? Bons estudos a todos. Grande abraço e até a próxima. Até mais.